Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Como vocês sabem, hoje saiu um novo episódio de WandaVision, que foi o primeiro episódio que mudou completamente o estilo, né, que a série estava vindo caminhando no primeiro, no segundo e no terceiro episódio. Agora a gente viu um episódio completamente diferente, que explicou algumas coisas, mas acabou enrolando em alguns pontos. Então, vamos lá! Galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam, eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos e com certeza vocês podem me ajudar pra gente bater juntos essa meta. Então vamos lá, obviamente algum episódio, né, tinha que trazer essas explicações, a gente estava teorizando aqui no canal, muitos outros canais também teorizando a respeito do que estava acontecendo ali dentro daquela bolha que a Wanda criou. E agora eles trouxeram algumas explicações um pouquinho mais a fundo e muitas explicações que já tinham ficado bem óbvias, que eu achei que eles não precisavam ter perdido tempo porque algumas coisas já estavam bem descritas ali, né, nas entrelinhas. Então a gente começa acompanhando a Monica Rambeau, que ela tinha sumido, né, no blip, que é a forma que a Marvel tá chamando o estalo, né, do Thanos. E ela retornou, a gente começa o episódio com ela retornando depois que o Hulk dá o estalo dele no filme Vingadores Ultimato. A gente vê todo mundo surgindo novamente, a gente vê o caos que aconteceu, né, depois daqueles 5 anos que as pessoas ficaram desaparecidas. E nesse período de 5 anos, a Monica Rambeau infelizmente perdeu a mãe dela, né, a Maria Rambeau, que era uma parceira ali da Capitã Marvel, no filme da Capitã Marvel. E eu só achei um pouquinho apressado a forma com que ela vai desse blip, né, desse momento do blip, até o momento dela descobrir o Westview. Ela volta a trabalhar na SWORD e a primeira missão que dão pra ela, vai lá investigar um negócio assim assado, ela vai lá e já aparece na frente daquela zona de força ali, né, daquele campo de força que a Wanda criou. Então eu achei muito rápido essa transição, e aí ela já entra, só que ela entra antes de tudo, então eu não sei onde estava a Geraldine, né, no decorrer do primeiro episódio, não dá pra entender exatamente a linha do tempo lá dentro, mas novamente, né, tudo que acontece lá dentro é meio estranho. E como previsto, ela encontra, né, o Jimmy Woo antes de entrar na cidade de Westview ali sem querer, acontece meio que sem querer, ela põe a mão e ela é sugada pra dentro. E a gente vê que ela vai se mesclando ali a série devagarzinho. Primeiro ela aparece numa cena, depois ela aparece falando uma frase, depois ela começa a ganhar uma importância ali dentro. Talvez porque ela seja uma pessoa que veio de fora, talvez ela tenha conquistado um espaço um pouco maior. E a gente vê também porque a Darcy tá envolvida nessa história toda. A Darcy é aquela personagem que trabalhava junto com a Natalie Portman nos primeiros 2 filmes do Thor, né? Ela tinha bastante importância até nos primeiros 2 filmes do Thor, aí ela não apareceu no terceiro e agora parece, né, que tem tudo pra ela retornar. Não sei se ela vai retornar no Thor 4, mas ela voltou a ganhar importância dentro desse universo Marvel. E ainda não deu pra eu parar pra analisar em detalhes tudo que aparece, mas aparecem muitas informações bem legais, dá pra ver, né, tem muitas partes que aparecem, tem uma parte que o Jimmy Woo tá escrevendo numa lousa mais ou menos as mesmas coisas que eu questionei aqui no canal, por que tantos hexágonos na série, né, por que os hexágonos aparecem em todo momento, por que são sitcoms, por que a gente não tá vendo só o que tá acontecendo de verdade lá dentro, porque a gente tá vendo em forma de sitcoms norte-americanas. Ele vai fazendo várias perguntas, o que é legal, parece que ele tá tentando teorizar mais ou menos como a gente faz aqui do lado de fora, né, entre aspas, do universo Marvel. E uma coisa interessante é que o logo da SWORD, né, que normalmente significa Sentient World, dessa vez significa Sentient Weapon, ou seja, eles trocaram mundo por arma, o que faz sentido depois de guerra civil. Provavelmente a SWORD vai virar a organização que toma conta dos heróis que ficaram do lado do governo, ou seja, os heróis são essas armas, né, sentientes que estão lutando pela SWORD. Então esse nome faz total sentido e não é mais Sentient World como é nos quadrinhos. Então esse episódio todo é quase que um loop, né? Ele volta lá pro começo, a gente não sabe exatamente ainda, ele não revelou nenhum dos grandes segredos, só revelou os pequenos segredos, quem é a voz no rádio, quem é o cara que apareceu lá com as abelhas em volta. Eles explicaram tudo isso, mas tudo isso já estava bem claro. Então a gente vê a história desses episódios acontecendo paralelamente. A história do 4º episódio, ela aborda os acontecimentos do primeiro, do segundo e do terceiro, e eles se juntam no final, né? A gente vê o que aconteceu de fato com a Monica Rambeau, enquanto tinha ficado um pouquinho misterioso no episódio anterior. A gente sabia que a Wanda tinha feito alguma coisa, que a Wanda tinha expulsado ela de dentro daquela bolha, mas eles mostram de forma um pouquinho mais literal, inclusive com direito a um momento até assustador ali no final, né? Quando a gente vê o Visão do Guerra Infinita, né? Do final do Guerra Infinita, fazendo uma participação sem a Joia do Infinito, né, com a testa completamente destruída. É um momento que até assusta um pouquinho, mas é muito interessante. Talvez a Wanda tenha usado muito poder para expulsar a Monica Rambeau dali de dentro e ela
e qualquer feitiço que ela tenha colocado ali no Visão, pro Visão disfarçar o visual, talvez tenha desaparecido por alguns segundos, então ela conseguiu ver o Visão real. Então será que ela tá meio que usando o Visão como um fantoche ali dentro desse universo? Será que o corpo real do Visão tá ali ou será que foi só uma visão, né? Foi uma visão do Visão que ela teve ali dentro. E como eu disse no começo, eu esperava que isso fosse acontecer em algum momento, porque são 9 episódios e não tem 9 décadas, né? Tem a década de 50, 60, 70, 80 e a década de 2000. Eu acho que eles não vão fazer um episódio da década de 2010, né? Porque seria dos dias atuais. Eu não sei se eles vão chegar até a década de 2010, talvez com Modern Family, né? Porque já foi dito que vai ter um episódio meio que zoando com as séries estilo Modern Family. Então eu não sei, mas não tem décadas o suficiente para ocupar 9 episódios, então era meio óbvio que alguns dos episódios seriam episódios assim, que você não aborda o que está acontecendo dentro daquela bolha, que você aborda somente o que está acontecendo do lado de fora. No geral, eu achei o episódio mais fraco até agora, como muitas outras séries já mostraram. É muito mais legal você ver os mistérios sendo criados do que você ver os mistérios sendo respondidos. As respostas não foram tão satisfatórias quanto poderiam ter sido. Eu achei o início bem apressado, eles vão lá, ela entra e do nada já tá todo mundo ali. A Darcy descobre extremamente rápido o que tá acontecendo lá dentro. Ela no primeiro minuto que ela tá ali dentro, me vem uma televisão antiga, vai lá, e já tá passando o episódio ali, né? Eu acho que poderia ter valorizado um pouquinho mais essa descoberta dela. Talvez ela deveria ter levado um pouquinho mais de tempo pra descobrir uma coisa tão importante assim. E depois a gente vê alguns momentos que a gente não viu aparecendo pra eles, né? Então a gente não sabe exatamente se aquilo que eles estão vendo é a série ou se aquilo que eles estão vendo é uma versão estendida até, né? Se eles estão editando a série pra ser transmitida pra gente. E, inclusive, ela fala, né? Inclusive a Darcy fala no final do episódio que alguém tá editando, né? Que alguém tá limitando aqueles episódios. Então a gente não sabe se o que a gente tá recebendo como público, se é a versão integral. Eu achei isso extremamente legal, eu achei isso sensacional. Porque fica aquela questão, será que a gente, que é o público, tá vendo tudo ou será que alguém por trás tá editando o que tá acontecendo? A gente já viu que acontecem essas edições e que a Wanda tem o poder de voltar no tempo dentro desse universo, mas como eu suspeitei no episódio 3, né, quando tem aquele corte muito repentino, parece que tem mais alguma pessoa mexendo também no que tá acontecendo nos bastidores. E no geral, em termos de clima, né, WandaVision trouxe o clima da década de 50, 60 e 70, nesse aqui a gente tem totalmente o clima do universo Marvel, parece que os filmes estão aqui dentro mesmo, porque o clima, a forma das pessoas falarem, as piadinhas incluídas ali em determinados momentos, principalmente a personagem da Darcy, né, ela é quase que a personificação aí desse universo Marvel, porque toda a frase dela quase é uma piadinha. Então eu gostei, realmente dá pra ver que a série soube muito bem mesclar, mas que ela ainda faz parte desse universo Marvel. A gente vê todas as organizações da Marvel ali se juntando pra tentar descobrir o que tá acontecendo, mesmo que algumas coisas não se encaixem. O cara da abelha demora muito tempo, né, pra chegar lá dentro da cidade. Então eu realmente quero fazer um vídeo a respeito dos detalhes do episódio, porque tem muita coisa. Eu vou tentar fazer o mais rápido possível pra trazer aqui pra vocês, porque claramente, como eu vi nos vídeos anteriores, se eu demorar 2, 3, 4 dias pra fazer, ninguém mais tem interesse. Então eu vou tentar correr pra fazer, vou tentar analisar cada detalhe desse episódio pra soltar o vídeo. Se eu não conseguir soltar hoje, eu vou tentar soltar o vídeo pra vocês amanhã. Então, no geral, a minha opinião foi essa, né? O episódio não cruza praticamente com a narrativa principal. Obviamente, a gente tá vendo o backstory ali da Geraldine, né? A gente tá vendo as explicações reais das teorias, né? Porque uma coisa é teorizar, uma coisa é eles realmente têm que mostrar na série. Se é uma coisa que vai ser relevante daqui pra frente, eles não podem deixar nas entrelinhas, porque muita gente vai assistir o episódio casualmente e vai assistir o próximo na semana que vem, não vai ficar remoendo, não vai ficar analisando os detalhes. Então eles têm que explicar dentro da própria série o que está acontecendo para o público não ficar perdido. E foi isso que esse episódio 4 fez. Eles deram muitas explicações que já tinham ficado óbvias, mas que eles têm que explicar de qualquer forma. E agora, no 5º episódio, com certeza, eles vão voltar para a década de 80. Então, como sempre, eu gostei do episódio, apesar de ter achado o episódio mais fraco até o momento, principalmente porque a gente praticamente não vê nem a Wanda nem o Visão, mas o final do episódio é sensacional. Eu gostei muito do Visão, né, com a cabeça destruída ali, a própria Wanda, a gente começa a ver mesmo que ela pode de fato ser a vilã aí da série. Então, novamente, eu tô extremamente animado pro episódio 5 de WandaVision. E como sempre, eu gostaria de saber o que vocês acharam desse 4º episódio e o que vocês esperam pro 5º episódio da série. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.